Às vezes, quando eu olho para esse mundo, ele já não faz sentido para mim. É outra língua, outros desejos, outra forma de viver. E então eu me sinto sozinho. Essa é a minha Babilônia. Cheia de ídolos que seduzem, zombarias que ferem a fé, uma sociedade tóxica que dia após dia tenta arrancar a minha alma. Mas como vou viver numa terra que não é o meu lar? Enquanto eu respirar, terei que caminhar entre as ruínas da cidade dos homens, como alguém que sabe que não pertence a este lugar. E mesmo que isso me custe a vida, mesmo que o fogo dessa cidade caída tente me consumir, meu coração permanecerá firme em quem eu sou agora, firme na mensagem que fui chamado a levar. E quando minha história tiver fim, quero me apresentar diante do meu rei e dizer: eu não me rendi aos ídolos. Eu obedeci a tua voz. Eu não me curvei à Babilônia. Bom dia. Nós estamos estudando o livro de Daniel, um livro que fala, uma série que fala sobre como viver na Babilônia dos nossos dias de maneira fiel. Nós ouvimos histórias sobre personagens do mundo antigo que viveram vidas de fidelidade diante de Deus em um momento de profunda oposição. Nós observamos como que aqueles homens fiéis vivendo na Babilônia, eles nos ensinam a viver de maneira fiel na nossa cidade, na nossa Babilônia hoje. Entretanto, o livro de Daniel é dividido em duas partes e vocês já sabem disso. O livro de Daniel tem uma parte que nos conta histórias, que foram 6 primeiros capítulos, e nós temos 6 capítulos que nos contam a respeito de visões. E as visões, como nós já observamos a partir da semana passada, eles contam sobre assuntos relacionados a eventos históricos que têm implicações que vão além dele. Nós ouvimos sobre eventos de reinos em conflito que apontam para conflitos maiores. Nós ouvimos sobre um filho do homem que viria, Cristo Jesus que já veio, e o grande conflito que ele venceu. E a partir do capítulo 8, nós vamos observar que essa revelação de Deus vai ser apresentada agora cada vez com mais detalhes. A cada capítulo que nós vamos passar, nós vamos encontrar mais detalhes sobre esses eventos futuros que vão acontecer. Entretanto, para que a gente possa compreender o que o livro de Daniel tem a nos ensinar, especialmente a partir do capítulo 8, eu preciso dar um rápido curso de interpretação de profecias para vocês, e eu vou dizer para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre profecias nas Escrituras em 2 minutos. Vocês estão preparados? Claro que é só um grande resumo, inclusive fica a dica, assina o sininho que se você quiser receber, eu estou vendendo um curso de interpretação também. Não, brincadeira, não precisa não. Mas o que você precisa saber é o seguinte: aqueles reinos que vão entrar em conflito, aquele chifre que vai aparecer, eles representam eventos que da perspectiva de Daniel eram futuros, mas em vários contextos nós conseguimos olhar para trás. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o que nós vamos ver na profecia de hoje, ele tem um cumprimento imediato, por assim dizer, em Antíoco Epifânio, quando ele se levanta contra Israel no ano 167 a.C., e ele vai até o templo e ele profana o templo, oferecendo um sacrifício de um porco e colocando um altar de Zeus lá dentro. O povo de Israel iria voltar para casa, seria conquistado em casa novamente. O templo que seria erguido seria usurpado, porque um general grego iria invadi-lo, iria profanar esse templo. E assim, nós teríamos problemas com o sacrifício. Mas nós vamos observar que a profecia não fala somente sobre os sacrifícios que seriam cessados, ele fala também sobre um templo que seria destruído. E nós vamos observar que ele se fala sobre o general Tito, no ano de 70 depois de Cristo, que ele finalmente invade Israel e destrói o templo de Israel. E esses dois são representantes desses impérios que nós estamos vendo em conflito no livro de Daniel. Mas nós vamos observar que algumas coisas a respeito dessa profecia, elas falam sobre eventos que não aconteceram.
Coisas que o autor vai dizer, eles estão num futuro distante. E esse futuro distante nós chamamos de escatologia, o fim dos tempos. Isso são coisas que vão acontecer. Coisas que Jesus, enquanto esteve na terra, ele disse, vocês lembram que o profeta Daniel disse? Pois bem, isso vai acontecer. Paulo disse, vocês lembram do que Daniel disse? Existem coisas que vão acontecer. E esse aspecto futuro da profecia é algo que nós ainda aguardamos ver a sua realização. Mas aqui é que está um grande aprendizado para nós. Nós poderíamos ler o capítulo 8 de Daniel e os subsequentes capítulos, procurando evidências dessas características do futuro, procurando datas, eventos, conflitos, quem sabe uma grande invasão do Irã, para a gente tentar entender o que a profecia está dizendo. Mas o que eu quero propor para vocês é que existe um modo de ler os profetas, que foi um modo que o nosso Senhor leu, foi o modo como Paulo leu. Eles entenderam o que os profetas estavam ensinando como um grande modelo. E olha só o privilégio que nós temos agora. Nós podemos ver a profecia apresentada, sendo cumprida nos seus eventos históricos, e nós podemos olhar para trás e interpretá-los à luz daquilo que o Senhor já nos disse com Daniel, quando Daniel não viu nada disso acontecer. Nós temos o privilégio de ver várias dessas profecias já realizadas. E se nós prestarmos atenção no capítulo 8 de Daniel, nós vamos descobrir que existe um modelo daquilo que nós podemos esperar a respeito daquilo que vai acontecer. Nós provavelmente não vamos sair com todos os detalhes, mas nós vamos saber exatamente o que é que esse modelo ensina. E o meu desejo para vocês hoje é apresentar um elemento que até aqui nós não tivemos a chance de trabalhar, mas que se nós quisermos estarmos atentos, se o nosso desejo é estar atento àquilo que a revelação ensina, nós vamos precisar notar um elemento principal apresentado nesse texto, que até esse momento nós não observamos. E diz respeito ao grande adversário das nossas almas. Os eventos até aqui, no livro de Daniel, foram apresentados, os conflitos entre os impérios que vêm e vão. Nós vimos que existem rebeldias, nós vimos que existem rebeliões, mas até esse momento nós não tínhamos clareza de quem estava orquestrando esses movimentos. Nós sabemos com clareza que Deus é soberano e está acima de tudo isso. Mas nós vamos descobrir que existe algo além do espírito da Babilônia que nós temos que prestar atenção. Aliás, foi o próprio apóstolo Paulo que diz mesmos. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele diz que nós vivíamos satisfazendo os desejos da nossa própria natureza pecaminosa. Nosso maior inimigo nessa vida são os nossos desejos, somos nós mesmos. Ele também vai falar sobre um sistema, um padrão desse mundo, que nós chamamos no livro de Daniel de espírito da Babilônia, que é um modo de viver, de agir e de pensar da nossa vida nesse mundo. Mas, além desse sistema, também existe alguém chamado nesse texto de príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua no filho da desobediência. Esse é o grande adversário da nossa alma. Esse é Satanás, que será apresentado nas entrelinhas do texto que nós vamos estudar. E nós vamos perceber que não existe nenhum império, nenhum modelo de governo, nenhum modelo de ideologia, que, em última análise, não tenha sido produzido dentro do espírito da Babilônia, mas que foi impulsionado pelo próprio Satanás. E por isso eu gostaria de dizer para você que o capítulo 8 de Daniel oferece para nós o que nós precisamos saber para como nós podemos nos preparar para o fim do mundo. Se nós sabemos que o capítulo 8 de Daniel fala sobre eventos que vão acontecer, falam sobre eventos que já aconteceram, que servem de modelo para nós, o que é que nós precisamos saber então, para estarmos atentos para quando isso acontecer? E o meu desejo com vocês nessa manhã é apresentar 3 princípios que nós precisamos aprender a respeito dessa preparação para o fim dos tempos. O livro de Daniel vai nos apresentar 3 princípios.
que nós precisamos aprender e que vão nos ajudar a se preparar para o fim dos tempos. O primeiro desses princípios é que nós precisamos considerar as características da oposição a Deus. Se o livro de Daniel nos ensina padrões, modelos, nós precisamos considerar como que esses padrões se desenvolvem e como que essa oposição a Deus é primeiramente apresentada. Se existe uma grande rebelião contra Deus, nós precisamos entender onde ela está e como que ela funciona. E se nós olhamos no capítulo 8, versículo 10, nós vamos observar que a primeira característica da oposição a Deus é que ela é espiritual. Ele diz, essa rebelião que está se manifestando nos últimos tempos, ela vai crescer até alcançar o exército dos céus. A ideia de alcançar o exército dos céus não é que rebeliões humanas podem chegar até influenciar os seres divinos, não é isso. O autor está dizendo que a oposição desses grandes movimentos, dos conflitos que nós vamos encontrar nos impérios apresentados, eles têm um alvo que não é exclusivamente terreno, objetivos que não são exclusivamente humanos. Eles estão procurando coisas que são maiores, que são além dos limites da própria humanidade. É por isso que essa oposição vai se manifestar em formas de parar, de frear a própria adoração a Deus. Essa grande rebelião tem um interesse de fazer o quê? De suprimir o sacrifício diário oferecido e o lugar do santuário foi destruído. Essa grande rebelião, que como nós já vimos, já aconteceu em 2 eventos históricos. O objetivo é a completa oposição a Deus, de tal modo que ele não possa ser adorado em lugar nenhum por ninguém. Se o templo de Jerusalém, nos dias de Daniel, era o lugar onde Deus era adorado, e a perseguição contra esses seres celestiais, essa rebelião que é espiritual, se ela precisa acontecer em um lugar, ela vai atacar o lugar santo, o lugar onde a presença de Deus se faz manifesta. E é por isso que os sacrifícios foram interrompidos, é por isso que o templo foi destruído. E nós olhamos para trás e nós já vimos que isso já aconteceu mais de uma vez. Mas nós vamos observar que o poder desse pequeno chifre que nós vamos ouvir mais a respeito a pouco à frente, esse opositor do Senhor, esse opositor que nós conhecemos como Etíoco Epifânio na profecia, que nós vemos que ele se manifesta também em Tito um pouco à frente, esse opositor que prefigura o anticristo que virá, ele vai ser o quê? Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Se nós quisermos entender o modelo da profecia de Daniel, nós precisamos considerar o seguinte: de acordo com a perspectiva bíblica, conflitos entre impérios sempre vão existir, guerras e rumores de guerras sempre vão existir. Mas existe um momento, como aconteceu no passado e que nós já sabemos, existe um momento no futuro, em que algo maior do que aquilo que nós vimos com a destruição de Jerusalém, e ainda mais ofensivo vai acontecer, sendo levantado por um líder humano, que se levanta sobre tudo o que se diz a respeito de Deus, que tem poder para invadir outras nações, e que ele vai se colocar em oposição a tudo aquilo que é relacionado ao próprio Deus. Ele vai se tornar muito poderoso, mas ele não vai fazer isso sozinho. Ele vai ser impelido pelo grande adversário, Satanás. Daniel está oferecendo para a gente um modelo de interpretação da realidade, na qual nós olhamos para os eventos correntes da história e nós entendemos que existe um Deus soberano que governa sobre tudo, mas existem forças malignas muito maiores que nós não vemos acontecendo nesse mundo. Por trás dos grandes eventos de destruição da história, nós não estamos vendo somente pessoas más, nós não estamos ouvindo somente o espírito da Babilônia se manifestando, nós estamos vendo um trabalho arquitetado de oposição a Deus, motivado pelo nosso grande inimigo, Satanás. E o que é que esse grande inimigo vai fazer? Quando ele tenta se colocar contra Deus, quem ele ataca? Ele ataca o povo de Deus. No versículo 9 nós lemos, depois dele saiu um pequeno chifre, esse pequeno chifre é essa figura, essa imagem prefigurada em Antíoco Epifânio, mas que também descreve esse evento futuro que vai acontecer, diz, ele cresceu em poder e ele foi em direção à terra magnífica. Ele está marchando contra Jerusalém. Ele está indo em direção a Jerusalém.
Ele se tornará muito forte, versículo 24, não pelo seu próprio poder. Ele provocará devastações terríveis e vai ser bem-sucedido em tudo o que fizer. E ele vai destruir homens poderosos e o povo santo. O objetivo dessa grande perseguição no final é se levantar contra o povo de Deus. E para fazer isso de uma maneira profundamente, para ele conseguir, inclusive, apoio para fazer isso. Versículo 12 nós lemos, por causa da rebelião. E um exército e o sacrifício de ádios foram dados ao chifre. Ele vai coordenar a adoração. E ele tinha êxito em tudo em que fazia, porque a verdade foi lançada por terra. Essa grande oposição contra Deus se manifesta contra o povo de Deus, porque a verdade de Deus está sendo desprezada e destruída. E com astúcia, ele vai propagar engano com suas próprias mãos. Ele vai ser o ápice da fake news. Num mundo como o nosso, que não valoriza mais a verdade, em um mundo como o nosso, que despreza o conhecimento de Deus e tudo o que se relaciona a Deus, em um mundo como o nosso, onde nós estamos vendo que qualquer movimento em direção a Deus, ao conhecimento de Deus, à palavra de Deus, é rejeitado como estupidez, é rejeitado como tolice. Em um mundo que tem uma crescente oposição a Deus e a sua verdade, é uma questão de tempo para que ele tenha uma oposição contra o seu povo. É uma questão de tempo para que nós sejamos alvo de uma perseguição. Porque o espírito da Babilônia sempre estará em oposição a Deus, sempre estará contrária à vontade de Deus. E para garantir que eles tenham sucesso, eles vão se levantar contra o povo de Deus. E o povo de Deus é quem vai receber essa perseguição. É o povo de Deus que vai sofrer esse tipo de oposição. E nós não precisamos ser especialistas de profecia para entender que esse exato padrão acontece exatamente agora nas nossas vidas. Esse padrão de oposição a Deus está acontecendo nos nossos dias a todo momento. Nós acreditamos na nossa liberdade de expressão, mas ela vai acabar em algum momento. Existem pontos a respeito da nossa mensagem que nós não podemos mais pronunciar. O nosso culto permanece relativamente livre, mas nós já prestamos contas do que nós fazemos aqui dentro. Dependendo do que nós publicamos na internet, nós podemos ser processados e removidos. Dependendo do que nós falamos, nós já podemos ser cancelados. Já existe um certo tipo de oposição crescente contra nós. Esse modelo da profecia de Daniel já nos dizia isso há muito tempo atrás. Ele escreveu quase 400 anos antes de Antíoco Epifânio, quase 500 anos antes do general Tito, e mais de 2.000 anos, quase 2.500 anos atrás. E a profecia nos serve como um modelo de interpretação da realidade. Nós sabemos sobre o espírito da Babilônia, mas nós somos lembrados que por trás existe um grande adversário. Nós temos um grande adversário. Nós não estamos sozinhos aqui, nós não estamos lutando contra ninguém, nós estamos sendo primeiramente perseguidos pelo nosso grande adversário. Aliás, as Escrituras nos ensinam que nós somos de Deus e nós sabemos disso, mas que o mundo todo ele está sob o poder do maligno. Nós sabemos que o mundo está debaixo dessa oposição, está debaixo desse domínio. Sabemos que o maligno está trabalhando nesse exato momento nos filhos da desobediência. E não vai ser surpresa para nós se essa oposição se tornar tão grande e tão poderosa quanto os eventos do passado já aconteceram, ou como aquilo que nós esperamos acontecer no futuro. Nós não sabemos exatamente quando isso vai acontecer. E eu também não estou dizendo para você que os próximos eventos da guerra que nós estamos presenciando nos nossos dias são indicativos de que isso vai acontecer a qualquer momento. Eu estou dizendo que a qualquer momento da história, nós veríamos a execução desse mesmo plano. Porque esse é o plano de oposição a Deus, contra a verdade de Deus e contra os seres humanos, que nós vemos desde o Jardim do Éden.
Desde os primeiros momentos da história, nós vemos o mesmo procedimento acontecendo, esse mesmo padrão acontecendo. E se nós temos a intenção de nos preparar para esse ambiente, nós precisamos ouvir o testemunho dos apóstolos que nos dizem. 1 Pedro, capítulo 5, Pedro diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem quer devorar. Meus irmãos, seria tolice da nossa parte ignorar que existe um grande adversário das nossas almas hoje, querendo destruir o seu coração e a sua vida. Seria tolice da nossa parte não acreditar que o espírito da Babilônia, esse sistema de mundo caído que nós vemos acontecer e do qual nós temos contato todos os dias, que esse sistema não tem nenhum governante. A profecia bíblica e a revelação geral das Escrituras deixam claro que esse sistema está sendo condenado por um poder espiritual que tem todo o interesse de destruir as nossas vidas. Mas não caia também no exagero de acreditar que a função desse grande adversário é deixar você doente ou manter você pobre, porque essa é a ignorância que favorece o plano dele desde o início. O trabalho dele é deixá-lo distante da verdade de Deus. O trabalho dele é se levantar contra tudo o que se diz respeito a Deus, a adoração genuína a Deus, a exposição da Escritura, a defesa da verdade divina. Isso sim é o trabalho dele. É esse o tipo de conflito que ele quer gerar e é isso que ele quer produzir na sua vida e na sua família. O sistema desse mundo, que é tão contrário à visão de Deus, ele funciona a partir de um grande adversário chamado diabo, Satanás. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer acabar com essa igreja. E ele quer, a todo momento, levantar uma grande rebelião contra Deus, contra o povo de Deus e contra a verdade de Deus. Por isso, meus irmãos, estejam alertas, vigiem. Se nós não prestarmos atenção, não é somente o espírito da Babilônia que vai nos cozinhar, não é somente o espírito da Babilônia que vai nos levar para um caminho equivocado. Nós seremos influenciados por essa grande oposição a Deus. Por isso, preste atenção nas convicções que você carrega. Elas são suas ou elas são do sistema desse mundo? Cuidado com as ideologias que você adota para a sua vida, porque se elas não são do Senhor, elas são do sistema da Babilônia, você já sabe a quem ela pertence. Tome muito cuidado com esses falsos ensinos e enganos que nós estamos vendo propagados todos os dias nas nossas mídias sociais e nos nossos jornais. Não existe nada inocente nessa oposição contra o Senhor. Essa oposição é intencional. E é parte de um grande projeto de poder, de destruição do culto a Deus, da verdade de Deus. Mas reconhecer a oposição, as características da oposição a Deus, sem reconhecer as características da ação de Deus, seria um equívoco também. Em Daniel capítulo 8, nós vamos observar, mais uma vez, que é Deus quem está no controle. E nós vamos observar mais uma vez que os impérios apresentados nesse capítulo são animalescos. Eles não são de características humanas, eles são descritos como poderes, como os impérios poderosos. Mas eles são descritos em figuras animais, porque eles são desumanos, eles são desfigurados. E enquanto nós ouvimos as histórias do conflito de dois desses animais em Daniel 8, eu quero que você preste atenção na ação de Deus aqui. Nós vamos observar nos versículos 20 e 22, quando nós estamos ouvindo a interpretação da visão, ele vai dizer o seguinte: o carneiro de 2 chifres que você reviu representa reis da Média e da Pérsia. Está dizendo, existe um conflito de alguém chamado como um carneiro, muito provavelmente falando sobre Ciro, que iria entrar em conflito no futuro próximo de Daniel. Mas esse conflito seria de um carneiro de 2 chifres. O que era um carneiro de 2 chifres? Chifres, no contexto do Oriente Médio Antigo, significa poder. Ele está querendo dizer, esse é um império profundamente poderoso. E o conflito vai acontecer com um bode peludo, que é o rei da Grécia,
Nós vamos ouvir sobre ele, Alexandre. E um grande chifre entre os seus olhos é o seu primeiro rei, Antíoco Epifânio. Tudo o que nós estamos observando aqui são descrições de poderes em conflito. Chifres descrevem poder, os animais descrevem poder e presença. Nós temos 4 chifres que tomam lugar do chifre que se foi e são divididos em 4 reinos, que é o que acontece com o Império Grego quando eles são divididos em 4 tetrarcas. Tudo o que a profecia está dizendo para Daniel, está dizendo para ele sobre eventos que vão acontecer perto de 400 anos à frente dele. Ele está dizendo que existe um conflito entre impérios que vão resultar na perseguição do povo de Deus. E ele está contando a história, descrevendo esses 2 animais em conflito. Mas de onde vieram esses impérios? O que nós aprendemos com Daniel é que não existe nenhum império que se levante após o outro que não tenha sido levantado pelo próprio Deus. Nós já vimos no capítulo 2 que é Deus quem levanta reinos, é Deus quem levanta reis. Pode ser que o bode ou o carneiro sintam-se poderosos por sua posição, mas Daniel está dizendo, nós já conhecemos o backstage da história, nós sabemos que Deus é soberano sobre todas essas coisas. Não importa se nós temos uma grande nação com um grande poder bélico que parece imbatível, um dia impérios imbatíveis caem. Daniel sabe disso perfeitamente. Mas esse bode que tem chifres, um dos seus chifres, olha só, no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, essa oposição a Deus estiver atingido o limite, então surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias, e ele se tornará muito forte, não pelo seu próprio poder, ele provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Existe um limite para essa rebelião. Existe um momento para ela acontecer. Mas existe um Deus soberano que permite o avanço desses impérios humanos. Um Deus que permite que a rebelião aconteça, que permite que ele seja bem-sucedido. E nós estamos cheios de exemplos disso nos nossos dias. Impérios que se levantam e são muito bem-sucedidos e nem por isso são morais. Nem por isso representam os valores de Deus. O poder deles não é uma garantia de que eles tenham a aprovação ética divina, mas, sem dúvida, só estão onde estão pela permissão de Deus. E só ficarão lá até que Deus assim o determine. Porque o Deus soberano estabelece reinos, estabelece reis. Ele coloca reis e ele tira reis. E, inclusive, ele permite que uma nação babilônica invada Jerusalém, leve Daniel e seus amigos para morarem na Babilônia, como escravos presos, para fazer com que o seu povo lembre da sua lei e seja purificado. E se o livro de Daniel nos oferece mais um indício desse padrão, é que um dia nós também sofreremos na mão de imperadores ímpios, de poderes ímpios, de impérios malignos. Porque Deus levanta e permite que eles sejam bem-sucedidos, inclusive para purificar o seu próprio povo. Mas ele continua. Com astúcia propagará o engano, com as suas próprias mãos, se considerar superior aos outros, destruirá muitos que se sentem seguros, se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não por mãos humanas. A mão de Deus continua governando a história. E ainda que imperadores ímpios estejam se levantando contra Deus, contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, Deus estabelece o limite de cada um deles. Deus limita a sua ação e os destrói. Da mesma maneira que ele já tinha revelado sobre os outros reinos e os outros impérios, que apesar de serem muito poderosos, deixariam de existir. Ele está dizendo, ainda no futuro, quando outros eventos vão acontecer, nós temos um Deus que é capaz de impedir até mesmo o nosso grande adversário. Existe um grande adversário por trás do espírito da Babilônia. Mas nós temos um Deus
que é infinitamente maior. O nosso Deus é soberano e continua no controle. Ele não é afetado como se ele tivesse um opositor que fosse maior do que ele ou do nível dele. Não! O nosso grande adversário é somente um adversário para o nosso Senhor. O nosso grande adversário, que coordena esse sistema babilônico, é alguém cuja derrota já está definida. É alguém que já foi vencido e conquistado. É alguém debaixo do controle e do poder soberano do nosso Senhor. Nós podemos confiar no nosso Senhor. Nós vamos ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Nós veremos reinos se levantando, impérios se levantando, países e exércitos, poderes indo e vindo. Mas nós continuamos confiando no nosso Deus, que tem o controle da história, que definiu o começo da história e já nos disse a respeito do final dela. Ele continua soberano, ele continua agindo. E mesmo que a gente acredite que existam impérios que são impuros e imorais, malignos nas suas intenções, maldosos na sua oposição a tudo que se refere a Deus. Ainda ali, ainda nesses casos, nós temos um Deus que é infinitamente maior. É por isso que em Crônicas nós ouvimos o povo dizer, porque o Senhor, Ele é grande, e Ele é digno de todo louvor, e Ele deve ser temido acima de todos os deuses. As nações têm os seus deuses. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam nos seus armamentos de guerra, outros na sua estratégia militar. Mas nós não estamos perdidos nesse mundo sozinhos. Nós não precisamos escolher esse time. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Nós somos seguidores de Cristo Jesus. Nós temos um outro reino, de um rei poderoso que governa a terra. Um rei que nunca vai nos abandonar, que sempre vai estar conosco e que vai nos proteger. É por isso que Apocalipse, quando conta sobre os eventos futuros, ele diz sobre a adoração do nosso Deus. Ele diz, Apocalipse capítulo 15, grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros todos os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Todas as nações. Isso inclui em todos os impérios que se levantaram contra ele, porque o nosso Deus é um Deus bondoso. Todas as nações, mesmo aquelas que se colocaram em oposição a ele, que rejeitaram a sua verdade, todas as nações podem um dia estar diante dele. Porque o nosso rei é um rei benevolente. O nosso Deus é um Deus poderoso e pode transformar pessoas de todos os lugares, incluindo pessoas que hoje estão vivendo de acordo com o espírito da Babilônia, ou pessoas que são agentes do grande adversário, do nosso grande adversário nesse mundo. Porque Deus é grande e maravilhoso. E a sua intenção não são os conflitos. A sua proposta não é demonstrar a sua soberania sobre todos os eventos de guerra que nós vemos. Nosso Deus, que é bom, tem o desejo de ver a paz sendo estabelecida e a adoração reestabelecida e ver as nações sendo pacificadas. E um dia, meus irmãos, é exatamente isso que Ele nos oferece, porque é isso que clama o nosso coração. A gente não aguenta mais ver conflito e guerra, a gente não aguenta ver mais sofrimento no mundo. A gente não aguenta ver governo que vem e que vai, sofrimento que continua. Nós não aguentamos mais isso. Nós ansiamos por um líder, por um chefe, por alguém, por um governante que possa ser de fato justo. E evento histórico atrás de evento histórico, eleição atrás de eleição, nós não encontramos nenhum sequer que seja de fato justo, que reine com justiça, que promova a restauração da sociedade fragmentada, que promova a paz entre conflitos de fato.
Essa é a nossa grande ansiedade, o nosso grande anseio. E nós esperamos por isso, e infelizmente, nenhum de nós vai encontrar a satisfação desse anseio em qualquer que seja o líder político, qualquer que seja um império disponível, qualquer que seja a nação poderosa que você decida depositar a sua esperança. Se você acredita que grandes impérios poderosos com seus armamentos bélicos podem oferecer isso para você, Daniel está dizendo, você está errado. Não tem ninguém que possa fazer isso. Se ninguém, nenhuma nação, nenhum outro ser humano pode nos oferecer resposta para esse anseio genuíno da nossa alma, quem é que nós vamos buscar? Quem é que nós vamos encontrar que possa nos oferecer essa satisfação plena de desejo por justiça e paz que mora no nosso coração? E o texto de Daniel fala para ele de maneira quase que em passagem. Ele chama esse indivíduo de príncipe dos príncipes. Esse príncipe dos príncipes apresentado aqui é o mediador da justiça divina e é ele quem vai resolver o conflito. É o príncipe dos príncipes, aquele que é o governante acima de todos os governantes. É esse que é rei dos reis. Esse é quem vai trazer a verdadeira paz e a justiça que o nosso coração tanto espera. Nós ouvimos falar sobre ele no versículo 11, quando diz que essa oposição contra Deus, o povo de Deus e a sua vontade, cresceu tanto que chegou a desafiar o príncipe do exército. Essa é a primeira menção dele na passagem. Ele é descrito como o príncipe que está à frente de um exército. Ele pode ser traduzido como um príncipe poderoso. Mas essa é a primeira vez que ele aparece. E a primeira vez que ele é mencionado, nós descobrimos que essa oposição que vem na nossa direção tem como alvo ele. Ele é o alvo do grande opositor. Ele é o alvo da grande rebelião. Sim, a oposição contra Deus é verdadeira. Sim, a oposição a Deus afeta diretamente as nossas vidas. Mas o objetivo final da grande rebelião não é somente nós, somente a palavra, somente o próprio Deus. Existe um rei justo, existe um rei soberano e pacificador, a qual todos os sistemas desse mundo odeiam. Porque se você ler o capítulo 8 de Daniel, tem uma coisa que fica clara no panorama apresentado, é que toda disputa e todo conflito tem a ver com poder. E ninguém quer, nenhum império, nenhum imperador, nenhum indivíduo quer alguém que seja mais poderoso que ele. Ninguém quer. Se você prestar atenção no capítulo 8 de Daniel e palavras como poder, força, chifre e outros elementos, você vai perceber que essa é a grande tônica do conflito. É uma questão de poder. Mas existe um príncipe dos príncipes, um governante acima de todos os governantes. Esse que governa sobre tudo e todos é, em última análise, o grande alvo dessa rebelião. E ele é descrito, há pouquinho à frente nós vemos essa rebelião crescendo, vendo que esse príncipe dos exércitos, ele enfrentaria certos sofrimentos, porque o texto diz que ele cresceu e desafiou o príncipe dos príncipes, mas ele fez o quê? Ele suprimiu o sacrifício diário oferecido ao comandante, e o lugar do santuário foi derrubado. Quando nós lemos essa passagem em particular, nós lembramos daquele gráfico que falava sobre Etíoco Epifânio. Nós lembramos de Tito, a profanação do templo e a destruição do templo. Mas existe algo profundamente maior aqui. Esse príncipe do exército é Cristo Jesus. Ele é o governante dos governantes. Ele é o príncipe dos príncipes. Ele é aquele que o nosso coração anseia por conhecer, porque Ele é verdadeiramente poderoso e verdadeiramente bom. Ele é verdadeiramente justo e verdadeiramente pacificador.
E quando a rebelião se levanta contra ele, o que nós ouvimos? Sobre o sacrifício e o santuário. E Cristo Jesus, quando esteve nessa terra, ele disse o seguinte: destruam esse templo, em 3 dias eu o levantarei. De quem Cristo estava falando? Dele mesmo, porque ele é o verdadeiro templo. Ele é o verdadeiro santuário. Ele é quem vai sofrer na sua própria pele, na sua própria carne, a oposição do grande adversário. É Ele quem vai sofrer na sua própria vida o ataque mais vil do nosso grande adversário. E é Ele que é o sacrifício perfeito que o grande opositor queria parar. Ele diz, porque pelo cumprimento da vontade de Deus nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. O parar dos sacrifícios que eles queriam que acontecesse, eles não imaginavam que seria somente o fim de todo o sistema sacrificial, porque Jesus Cristo era o verdadeiro sacrifício oferecido. Essa perseguição aconteceu contra Jesus Cristo, contra Ele pessoalmente. Ele recebeu no seu próprio corpo essa grande oposição e Ele sofreu na mão do grande adversário, tendo a sua própria vida destruída e sendo oferecido como sacrifício. Um sacrifício por mim e por você. Um sacrifício definitivo, em que pessoas como eu e você hoje temos acesso. Mas esse sacrifício realizado, que o levou à morte, não o deixou lá. A morte não foi o fim da sua história. Na verdade, nós vamos ver que ele derrotou aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, quando ele ressuscitou. O nosso grande adversário teve a sua derrota completamente definida quando Cristo Jesus ressuscitou. O nosso grande adversário não tem mais poder sobre nós, porque nós somos comprados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nós não estamos mais em nenhum outro tipo de império, nós somos do reino de Deus. Somos comprados por Cristo, e porque Ele recebeu na sua própria vida toda a oposição do grande adversário, e na sua morte Ele venceu, e na sua ressurreição Ele declarou a sua derrota, porque é Ele quem nos oferece a verdadeira vitória. E é por isso que Paulo, quando interpreta e entende a ressurreição de Cristo Jesus, ele diz o seguinte em 2 Tessalonicenses: então será revelado o iníquo lá na frente, esse anticristo que nós esperamos. Um dia ele vai ser revelado, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Para refrear a maior oposição contra Deus na história, nosso Senhor só vai precisar voltar. Ele só precisa voltar. Porque o grande adversário das nossas almas já foi destruído, já foi vencido, já foi derrotado. Quando nosso Senhor se manifestar, nós veremos o reino na sua glória, nós veremos o Rei na sua glória, vitorioso sobre todos os impérios. Mas nós vamos vê-lo como príncipe dos príncipes, o governante de todos os governantes. Como Daniel nos diz, ele é o príncipe dos príncipes. Ele é aquele que o nosso coração anseia por conhecer. Ele é o líder, o governante, o rei, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que nós tanto queremos conhecer. Esse príncipe dos príncipes, ele também é chamado em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ele é chamado de maravilhoso conselheiro. Ele é chamado de Deus poderoso. Ele é chamado de Pai eterno e príncipe da paz. Ele é o único Rei poderoso que é bom. Ele é o único soberano que traz paz. E Ele é o único que vai poder oferecer paz
quando nós estamos enfrentando os nossos conflitos internos. Talvez nós não estejamos em um momento de guerra. Talvez a gente não esteja enfrentando grandes conflitos imperiais pessoalmente. Mas eu tenho certeza que a sua vida está cheia de turbulência e conflito. E eu sei que você anseia por paz e justiça no seu coração. E eu queria dizer para você que você não vai encontrar satisfação por esse desejo, por paz e justiça, senão na pessoa de Cristo Jesus. Não existe paz, não existe justiça sem Ele. Se a profecia nos oferece um modelo, e esse modelo de vida é para ser vivido hoje, eu queria dizer para você, esse é o momento de encontrar e conhecer a Cristo Jesus como Rei dos Reis, Príncipe dos Príncipes. Conhecê-lo como Príncipe da Paz, aquele que transforma vidas de indivíduos, transforma conflitos pessoais e comunitários nossos, porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque Ele já pagou o preço do seu pecado morrendo por você na cruz. Ele já venceu o seu grande adversário. E Ele já convidou você para a vida eterna. Porque nós temos um Cristo que é vitorioso. O nosso Senhor é Salvador. Nosso Senhor é um amoroso Mestre. É Rei dos Reis, mas Ele é Príncipe da Paz. E é por isso, meus irmãos, que talvez hoje você olhe para os eventos do mundo e você não consiga entender exatamente o que está acontecendo. Você olhe para as guerras que estão acontecendo no mundo e os muitos sofrimentos que existem. E talvez você não consiga entender, mas deixa eu dizer isso para você. Se você entender quem Cristo Jesus é, você vai ter a oportunidade de compreender o que está acontecendo. Apocalipse, quando nos fala sobre o futuro, ele diz o seguinte: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Cristo Jesus é o leão. Ele é a raiz de Davi. É Ele quem tem todo o poder. É Ele quem tem toda a autoridade. É Ele quem tem toda a soberania. É Ele quem controla tudo e todos. É Ele que venceu. Mas João escuta essa notícia. Mas quando ele abre os olhos, ele vê o seguinte: depois eu vi no centro do trono, cercado por 4 criaturas e pelo ancião, um cordeiro em pé, como se estivesse morto. Ele ouviu sobre um Deus poderoso, um leão, soberano sobre tudo, mas quando ele olha para ele, ele encontra um cordeiro que foi morto, um cordeiro que decidiu levar sobre si as nossas iniquidades, que decidiu levar sobre ele mesmo todas as dores e prejuízos desse mundo, de todos os impérios, para que na sua morte ele vencesse Satanás e para que na sua morte ele oferecesse vida para cada um de nós e para que na sua morte ele oferecesse verdadeira paz. Ele é o príncipe da paz. Por isso, meus irmãos, se você tem ouvido as mensagens de Daniel e tem ouvido sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas, se você não entender que o nosso Deus soberano, que o leão da tribo de Judá é o cordeiro que foi morto, você não vai entender por que existe tanto sofrimento. Você não vai entender a proposta de libertação do sofrimento que Cristo oferece. Se você olha para um Deus como um soberano, talvez você veja um tirano. Mas se você olhar para Deus como um cordeiro que foi morto no nosso lugar, você vai entender o Deus bondoso que Ele é. Esse é o nosso Deus. E não tem nada melhor do que ouvir sobre isso, porque não são bodes e carneiros que dominam o mundo. É o nosso Cordeiro, Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz, quem nós ansiamos. O que nós aprendemos com essa mensagem, então?
Bom, em primeiro lugar, nós aprendemos que nós temos um grande adversário e que nós precisamos viver alertas e vigilantes, porque ele está ao derredor. O seu plano continua ativo. Mas nós temos um Deus soberano que estabeleceu os limites e que vai nos oferecer verdadeira salvação. E nós podemos reconhecer sua soberania e podemos confiar no seu poder. Mas por fim nós temos o príncipe dos príncipes, Cristo Jesus. O nosso Senhor tomou sobre si as nossas dores. Ele levou na sua própria pele todo o levantamento de todos os conflitos, de toda a humanidade. E Ele se entregou por nós. E hoje nós podemos celebrá-lo. Nós podemos adorá-lo. Porque Ele é o nosso Cordeiro, o nosso Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós somos lembrados do Teu grande amor em Cristo Jesus. Nós lemos histórias de conflito e sofrimento em Daniel capítulo 8, Senhor, mas se os nossos ouvidos não escutarem a voz do príncipe dos príncipes, Senhor, nós teremos perdido de vista a grandiosidade do Teu poder e da Tua bondade, Senhor. Se nós falharmos em entender a Tua revelação, falharmos em entender a grandeza do Teu amor em Cristo Jesus, nós não vamos compreender a Tua soberania, nós não vamos compreender a Tua justiça, nós não vamos compreender o Teu amor. Senhor, por isso nos dá uma visão clara de quem Cristo Jesus é. O sacrifício perfeito, o verdadeiro templo entregue, aquele que morreu no nosso lugar e com a sua morte venceu a morte e nos ofereceu vida. Senhor, nos ajuda a entender a grandeza do Teu amor em Cristo Jesus e a paz e o amor que o Senhor nos oferece nele. Pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que possamos ver mais da Tua grandeza e do Teu amor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.